Sabe aquelas comédias malucas, né, com muito corre-corre, reviravoltas mirabolantes, personagens trambiqueiros, aproveitadores, bons de papo, que enrolam até a polícia? Junte isso tudo com uma boa dose de sexo e situações de duplo sentido, transporte tudo para Roma Antiga e você terá uma boa ideia do que é Satiricon do Petrônio, o nosso livro de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Livros e Books. Eu sou o Carlos e hoje conversaremos sobre essa obra que veio lá de trás, lá da Roma Antiga, e o título já entrega algo do livro, que é satirizar os costumes da sociedade romana da época, mas o que ele mostra é tão atual que chega a assustar. Mas antes de entrarmos no livro, vamos falar um pouquinho sobre o autor e a época em que ele foi escrito. Na verdade, esse livro é uma obra incompleta, da qual chegaram até nós apenas fragmentos que foram ordenados de forma a compor uma sequência de fatos e ter um certo sentido. E essa fragmentação fica bem evidente em vários momentos, mas de forma alguma chega a atrapalhar a leitura ou o entendimento da trama. Ele é datado da década de 60 depois de Cristo, durante o reinado do Nero, e foi escrito por Petrônio, uma pessoa que não se sabe quem é. Segundo os historiadores da época, entre os cortesãos do Nero, havia um cuja atribuição era arbiter elegantiae, desculpem aí o meu latim. Seria uma espécie de conselheiro de etiqueta do imperador e organizador dos eventos da corte. E ele se chamava Petrônio. E em um dos ataques de loucura do Nero, ele foi apontado como conspirador e, prestes a ser preso, promoveu um grande banquete e cortou os pulsos na frente dos convidados, mas não sem antes enviar ao próprio Nero uma longa carta expondo tudo o que ele pensava do imperador e da alta sociedade romana. E essa história aparece de forma romanceada aqui nesse livro, O Covardes, em que o Petrônio é um dos principais personagens. É uma obra hoje não tão conhecida, mas que deu origem a um filme clássico de grande sucesso, e o livro está na minha lista de leituras também. E aparece também em O Romano, do Mika Waltari, que é um outro livro pouco conhecido, mas que é uma obra fantástica. Esse eu já li, recomendo, e para quem quiser saber do que se trata, tem vídeo aqui no canal. É só clicar no link aqui em cima ou ir lá na caixa de descrição. E justamente pelas semelhanças entre o que aparece no Satiricon e o que se sabe da corte do Nero, é que se acredita que esses dois Petrônios sejam a mesma pessoa, mas certeza mesmo não há. Eu fiz a leitura nessa edição dos anos 80 da coleção Grandes Sucessos, da Editora Abril. Se encontra facilmente em sebos, tradução de Marcos Santa Rita. E existem algumas outras traduções, inclusive uma feita pelo Paulo Leminski, mas são mais raras. E esse livro ficou muitos anos sem edição, até sair novamente pela Cosac Naif em 2008, numa nova tradução do Cláudio Aquati, direta do latim, premiada com Jabuti, e que foi republicada em 2021 pela Editora 34, e essa é a edição mais fácil de se encontrar hoje em dia. Os links para compra das edições disponíveis pela Amazon estarão, como sempre, na caixa de descrição, e quem quiser adquirir qualquer produto, não só livros, e entrar no site por um desses links, estará contribuindo automaticamente para uma causa social, mas sem gastar nem um centavo a mais, porque eu repasso integralmente a minha comissão para uma instituição de assistência social. Então a sua contribuição é muito importante, eu agradeço desde já em nome dos assistidos a quem puder colaborar. E o que é que a gente encontra aqui nesse livro? Como eu disse, é uma obra fragmentada, incompleta, então nós não temos exatamente uma história, mas uma série de acontecimentos isolados, mais ou menos ordenados para formar uma sequência. O livro é narrado em primeira pessoa pelo Encólpio, que é um estudante de retórica, na faixa dos 20 e poucos anos, provavelmente de uma classe abastada,
que está viajando pelo sul da Itália em companhia do Gitão, que é um adolescente muito bonito, de 16 anos, que é escravo do Encólpio e também seu parceiro sexual. E o Assilto, que é um ex-gladiador que conquistou a liberdade e que em dado momento tenta seduzir o Gitão. E no primeiro terço do livro, o que a gente tem é uma série de confusões e reviravoltas em que esses três personagens se envolvem numa briga de rua, muita gritaria, né, por conta de uma túnica que foi roubada deles e que tem uma pequena fortuna escondida nas costuras. E eles querem, óbvio, recuperá-la a todo custo. Em dado momento, por conta dessa confusão, o Encólpio acaba se escondendo em um templo dedicado a Príapo, que é o deus dos prazeres sexuais, e presenciando os rituais secretos das sacerdotisas. Mais tarde, os três amigos serão procurados pela Quartila, que é a sacerdotisa-chefe, para serem punidos. Mas eles serão punidos de uma forma totalmente anticonvencional, porque como castigo eles terão que ter relações sexuais até a exaustão total. E a narrativa é toda muito cômica, né? Totalmente escrachada. É aquele humor mesmo de situações exageradas, de mal-entendidos, bate-boca. É que me lembrou muito os filmes dos Três Patetas, dos Trapalhões, até mesmo do Chaves. É esse tipo de comédia, só que com muito sexo no meio, né? E de todos os tipos. Lembra bastante também as nossas pornochanchadas, né? Da década de 70. E a próxima parte do livro é conhecida como O Banquete de Trimalquião, é a mais conhecida, a maior, né? E também a única parte que chegou inteira até nós. E os nossos amigos são convidados para um banquete na casa do Trimalquião, um ex-escravo que herdou os bens do seu senhor graças a muitos anos de total dedicação a seus serviços, como ele mesmo diz, serviços de todo tipo, e multiplicou essa fortuna muitas vezes, graças inicialmente ao comércio e depois à agiotagem. E agora ele é imensamente rico, tanto que nem ele mesmo sabe quanto possui, né? E vive de usufruir seus dias em banquetes e diversões. Como ele mesmo diz em dado momento, não há nada melhor do que passar diretamente do leito à mesa e dela de volta ao leito. E é principalmente dessa parte que vem as suspeitas de que o autor do Satiricon é o mesmo que viveu na corte do Nero. Porque da mesma forma que o imperador, o Trimalquião é fanfarrão, exibicionista, acha que tem dotes de artista, gosta de exibir riqueza e poder, ao mesmo tempo que tenta passar uma humildade totalmente falsa. Tudo isso com muita exuberância e extremo mau gosto, né? Beirando até o grotesco. E à medida que o banquete avança e os convidados vão ficando mais bêbados, o Trimalquião vai cada vez mais se expondo ao ridículo, né? Querendo passar por um grande literato, declamando poesias, contando histórias sobrenaturais, ou incentivando seus convidados a não se segurarem se sentirem algum desconforto abdominal, porque segurar isso faz muito mal à saúde, né? Tudo isso, claro, recebido pelos convidados, né? Com deleite, muitos aplausos, né? Total bajulação. E a festança continua com o Trimalquião encenando o seu próprio funeral, deitado no caixão e exigindo que todos chorem, façam discursos enaltecendo sua generosidade. Um negócio bem grotesco. E o nosso trio de protagonistas, já cansados e até meio enojados, né, de tudo aquilo, aproveitam para fugir dali e continuam suas aventuras, mas por conta da rixa pelo amor do Gitão, acabam brigando e se separando. O Encólpio continua suas andanças, conhece outro personagem, o Eumolpo, que é um poeta velho e pobre, mas aquele tipo de pessoa chata, né, que a todo momento, especialmente nos menos propícios, quer te convencer das suas ideias. Então é só alguém lhe dirigir a palavra que ele já quer declamar um poema da sua autoria, né, para provar que é o melhor poeta do mundo. Então ninguém o suporta. Ele vive sendo escorraçado de todos os lugares, porque ele é muito chato. Mas, como dizem, os semelhantes se atraem,
o Eumolpo também é um bom pilantra, e aí está formado um novo triângulo. Os três acabam embarcando em um navio, provocam uma enorme confusão a bordo, acabam sofrendo um naufrágio e vão parar em Crotona, que é descrita como uma cidade povoada inteiramente por trambiqueiros, golpistas e pessoas do tipo, né, determinadas a passar a perna nos forasteiros. Um ambiente perfeito para eles. E é nessa cidade que acontece um episódio que, apesar da baixaria, é muito engraçado. O Encólpio, se passando por escravo, né, cai nas graças de uma mulher da alta sociedade ali do local, que diz que adora homens da ralé, e ele cai de amores por ela. Mas ele tem uma crise de impotência que vai levá-lo à loucura e fazer de tudo para resolver o problema, até procurar uma mulher tida como bruxa e que fará com que ele passe poucas e boas. E o livro é todo assim, episódico, né? Tem um fechamento, mas fica em aberto à ocorrência de novas aventuras, que provavelmente existiram, mas acabaram se perdendo. Aliás, durante todo o livro, a gente percebe que aconteceram outros episódios, porque eles são mencionados aqui e ali, e confrontando esses trechos com o restante do material que chegou até nós, os especialistas deduzem que o que nós temos aqui é apenas cerca de 10% da obra completa. Se isso for verdade, a obra original era bem grande, né? Mas para que ler esse livro hoje em dia, né? Ele tem algo de bom, vale a pena a leitura? E, na minha opinião, vale muito, né? Mas muito mais pelo aspecto cultural do que artístico ou literário. É um livro divertido, meio nonsense, né? Com essa atmosfera de total descaramento, de um hedonismo completo, né? do aproveitar a vida, que é tão curta, sem se prender a pudores e moralismos. Mas também não me entendam mal, né? Mesmo essas cenas picantes são muito mais sugeridas e insinuadas, quase todas mesmo num tom de galhofa, de comédia. Então quem tem alguma restrição quanto a esse tipo de conteúdo também não é nada muito pesado, não precisa se assustar. Mas, por outro lado, esse livro tem uma grande importância histórica, porque, ao contrário das obras gregas, nós temos pouquíssimas obras dos romanos, pelo menos ficcionais, e essa é uma delas. E um outro aspecto que torna esse livro importante é que ele foi redigido em latim coloquial, né? A língua falada pelo povão. E por isso ele se tornou bastante importante em estudos linguísticos sobre o desenvolvimento tanto do latim quanto das línguas derivadas dele. E além disso, a quase totalidade dos livros que sobraram do Império Romano são obras de filosofia ou de história. Então, uma narrativa dessas, né, mostrando uma grande variedade de situações, locais, pessoas, modos de vida, pensamentos e costumes das diversas classes, é de uma importância extrema, né, na formação de um retrato de como era a vida em Roma. E isso aparece em vários momentos da narrativa. Por exemplo, na cena do banquete, durante uma ausência do anfitrião que sai para ir ao banheiro, o Encólpio conversa com seus vizinhos, né, sobre assuntos do cotidiano, como o tempo, a situação financeira, os jogos públicos, a educação das crianças, né, temas comuns que servem como uma amostra do dia a dia do cidadão romano da época. Claro que, da mesma forma que a gente não pode pautar a nossa sociedade por um episódio do Chaves, também não podemos achar que o que está descrito aqui era 100% fiel à realidade, né? Não dá para levar ao pé da letra. Mas se pode aprender muito do contexto social por trás do exagero e das ironias, né? E termos uma boa ideia do cotidiano daquela sociedade. E uma outra questão surpreendente é a atualidade desse livro. Em alguns momentos a gente até acha que está lendo uma obra contemporânea, né? E fica evidente o quão pouco a humanidade mudou nesses séculos todos.
Então são discussões sobre como o lucro se tornou mais importante para os artistas do que a própria arte, de como a retórica se tornou tão disseminada que em todos os lugares nós encontramos pessoas falando muito e bonito, mas sem conteúdo, de como todos os valores morais, religiosos e sociais vão sendo deturpados em prol do dinheiro, do poder e por aí vai. Então, sim, na minha opinião, é uma leitura extremamente válida, só é preciso ter em mente que é uma obra muito antiga, está incompleta e que, portanto, não pode ser encarada como um outro livro qualquer, mais moderno. E o Satyricon deixou também um grande legado nas artes e na cultura em geral. No século XVII surgiram alguns escritos tidos como trechos perdidos da obra, mas que depois se provaram falsos. Mas a obra também influenciou autores posteriores. Há menções a esse livro em obras do T.S. Eliot, do Oscar Wilde e até do Isaac Asimov. O Scott Fitzgerald chegou a considerar o título de Trimalquião para o Grande Gatsby, porque ele achava o personagem parecido com o do Satyricon. Fora da literatura, ele também virou peça de teatro, balé, nome de banda de heavy metal e até de programa humorístico da Globo. Mas, sem dúvida, a relação mais evidente é com o filme do Federico Fellini, de 1969, considerada uma das suas obras-primas, inclusive indicada para o Oscar de melhor direção. Eu não assisti, mas pelo trailer é um filme bem teatral, com uma atmosfera psicodélica, temas bem de acordo com a época, experimentações com drogas, amor livre, androginia. Então, para quem quiser arriscar, o filme está disponível aqui no YouTube. Eu deixo o link na caixa de descrição. E é isso, eu espero ter conseguido dar uma boa ideia do que esperar dessa obra. E agora eu quero saber de vocês o que acharam desse vídeo, se já leram ou ouviram falar desse livro, se ficaram interessados na leitura. Enfim, comentem tudo aqui embaixo para que a gente possa interagir um pouco mais, certo? Não se esqueçam da curtida no vídeo, de fazer sua inscrição se estiver conhecendo o canal agora. Muito obrigado por assistirem e a gente se encontra em breve.